Olá, Brasil! Olá, Mato Grosso! Olá, Cuiabá! Eu sou Almerinda George Lousby e esse é o Na Chincha Palmé. E hoje eu tô toda de vermelho, eu tô toda comunista, porque eu tô recebendo o deputado do PT, Lúdio Cabral. Seja bem-vindo, Lúdio. Almerinda, um prazer mesmo, um prazer de coração estar aqui com você e honrado pelo vermelho. Aí, Lúdio, eu que agradeço, você é uma simpatia. Você foi o primeiro político que teve coragem de me dar uma entrevista na vida, você sabia disso? Sério? Sério, foi Nossa, lá que naquela honra! eleição. Lá em 2012. Exato, que você deu entrevista. Os políticos corriam de mim. E você foi o primeiro que teve coragem. Então, assim, é um orgulho, é uma honra estar conversando com você. Nossa, que maravilha. E você me deixa muito à vontade, sabe, Lúdio? Com você eu sinto que eu posso perguntar qualquer coisa que você não vai se ofender. É, cuidado. É? Você fuma maconha? Não, não, Almerinda. Eu tô te perguntando isso porque você fala devagar, você parece que. No, 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 não? Não, 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 não. Eu gosto muito de rock and roll, Olha aí. mas eu aprendi a falar dessa forma trabalhando como médico em posto de saúde atendendo idosos. Então você tem que explicar com calma. Às vezes você faz a receita, não adianta escrever porque o paciente não sabe ler. Então você tem que conversar com tranquilidade, com calma. Deputado, o senhor tá de máscara, a gente tá vendo. Uhum. Cuiabá já começa a surfar numa segunda onda? Infelizmente, sim. O estado todo já surfa numa segunda onda há 3 semanas. Sério, Três Lúcio? semanas. A velocidade a descida da curva epidêmica, ela começou no dia 8 de agosto. Até outubro, ela desceu em um ritmo sustentado, lento, mas desceu. Em outubro estabilizou e agora em novembro voltou a apresentar um aumento na taxa de contágio. A taxa de contágio está acima de 1, é um termo técnico que a epidemiologia utiliza, e o número de casos crescendo. Com base na velocidade de descida entre agosto e outubro, nós esperaríamos para o início de dezembro uma média de 250 casos novos dia e uma média de 3 óbitos dia. Nós chegaríamos em fevereiro na planície, com em média 30 casos novos dia e nenhum óbito mais. Só que, infelizmente, essa interrupção da descida e a nova subida fez com que chegássemos no sábado agora a uma média móvel já de 550 casos dia e uma média móvel de 8 óbitos dia. Ontem a média móvel já era de 570 casos dia e 9 óbitos dia. E crescendo. Num cenário difícil, que agora é festas de final de Sim. ano, as famílias se reencontrando. Aglomeração. Então, assim, é muito preocupante. Já estamos, infelizmente, surfando essa segunda onda. Mato Grosso está preparado para essa segunda onda? Eu espero que esteja com o aprendizado que colheu da primeira. Sim. Porque, infelizmente, o Estado não se preparou de forma adequada para a pandemia, houve um menosprezo da pandemia, o Estado não se planejou da forma adequada, tanto que na segunda quinzena de junho o nosso sistema de saúde entrou em colapso. Na segunda quinzena de junho, nós tivemos dia em que tinham 70, 80 pessoas na fila aguardando por um leito de UTI. Na segunda metade de julho é que o Estado correu para recuperar o prejuízo, para tentar implantar novos leitos de UTI e preparar o sistema de saúde para atender as pessoas no momento adequado, que é no início dos sintomas. Felizmente, esse período coincidiu com a interrupção da subida. A própria epidemia, o próprio comportamento do vírus fez com que, a partir do dia 11 de julho, nós alcançássemos um platô alto, com a média de 1.400 casos dia, com 40 óbitos todos os dias. Nós perdemos em julho, Almerinda, 1.200 pessoas no nosso estado. A taxa de mortalidade em Mato Grosso, ela é 50% superior à taxa de mortalidade no país. Mato Grosso é o terceiro estado do país com a maior taxa de mortalidade, para dar uma ideia da gravidade da pandemia aqui. Como somos um estado com uma população pequena, 3 milhões e 500 mil habitantes, esses números, assim, nós estamos nos acostumando a eles como se fossem números pequenos, e não são.
Nós ainda temos hoje mais de 250 pessoas internadas em UTI com Covid. Que patologia, quando na sua história de vida já teve esse número de pessoas internadas em UTI? Então nós ainda, antes do declínio da primeira onda, ou seja, ainda num cenário de gravidade, embora já acostumados à pandemia, e com um cenário de uma certa, eu não diria imunidade de rebanho, mas com a existência de muitas bolhas de proteção, com a taxa de transmissão contida, as pessoas voltaram a circular normalmente, a buscar, a tocar a vida como antes, porque foram meses de sofrimento, né? Mas o quadro tende a se agravar, infelizmente. O que o Estado precisa agora é estar preparado para... Eu tenho apontado 2 caminhos. O primeiro, fazer diagnóstico precoce, testar, rastrear contatos e isolar suspeitos e confirmados. Porque se você isola o suspeito e o confirmado, ele não transmite. Então, focar nisso, dar acesso às pessoas no momento inicial, fazer teste, identificar quem são os contatos, rastrear, testar esses contatos e isolar todo mundo. Porque aí você não transmite. Porque não dá mais para pensar em medidas de restrição de circulação, fechamento de atividade econômica. Nesse estágio agora, é impraticável isso. E a outra coisa é comunicar para a população. Eu estou aqui de máscara para dizer, olha, nós temos que continuar utilizando máscara, nós temos que manter higiene com água e sabão, passar álcool em gel o tempo todo. Eu estou aqui respirando álcool, porque até na máscara eu borrifo álcool. Lúcio, a medicina avançou um pouco agora com relação ao coronavírus, porque até um ano atrás era algo totalmente desconhecido pra gente. E aí na UTI as técnicas foram melhorando, a questão dos medicamentos, anticoagulantes. Então isso diminuiu um pouco a mortalidade e deu-se a impressão à população que Covid não mata mais, mas é um equívoco. É um equívoco, porque a medicina ainda está aprendendo com essa doença que é traiçoeira. Almerinda, 2020 vai ser um daqueles anos que vão entrar para a história, que a gente vai falar para os nossos netos, para os bisnetos, que a gente estava vivo nesse ano. E presenciamos essa situação dramática, assim. Uma doença nova, desconhecida, que em menos de um ano produziu todo o dano que produziu no mundo todo. E a medicina ainda está aprendendo, a gente já sabe muita coisa, mas como o tempo de evolução da própria doença é pequeno, nós não sabemos, por exemplo, quanto tempo dura a imunidade de alguém. Porque você precisa de esperar o tempo passar para saber se daqui 1 ano, se daqui 2 anos, quem foi infectado está imune ou se existe a possibilidade de reinfecção. Mas melhorou muito a nossa capacidade de lidar com a doença, mas ainda estamos longe de tê-la sob controle. É o apocalipse, gente. Agora, Lúcio, você é do PT há quantos anos? Almerinda, assim, que eu milito em movimento estudantil, ligado ao PT desde a minha juventude, mas filiado mesmo, eu me filiei em 1999, que foi o ano que eu concluí a minha formação. Fiz medicina e depois a minha especialidade, medicina preventiva, voltei para Cuiabá, me filiei ao PT, em 1999. 21 anos? 21 anos, 21 anos. Certo. Você é o principal nome do PT atualmente. Oh, que honra! Mato Grosso é considerado, né, por muitos, um estado de direita. Então você vai ser sempre oposição, Lúcio? Eu espero que não, Almerinda. Eu espero que um dia nós tenhamos oportunidade de administrar cidades e de administrar o estado de Mato Grosso, para dar à população uma experiência que ela possa depois avaliar. A próxima eleição, que podemos esperar, Lúcio, governador? Não, 2022, assim, a minha intenção é ser candidato à reeleição, avaliar o meu primeiro mandato de deputado, ou seja, trabalhar direitinho, procurar cumprir o meu dever, submeter o mandato à avaliação da população em 2022, na disputa da reeleição, exercer um segundo mandato e aí depois disso pensar em outras tarefas a cumprir em defesa da população do nosso estado. Que foi o que eu fiz quando fui vereador. Eu exerci o mandato de vereador, disputei a reeleição e depois do segundo mandato é que disputei a prefeitura e depois o governo e vim parar aqui agora como deputado. Tá certo. Para finalizarmos, Lourdes, nosso bate-papo, como você avalia esse segundo turno da Prefeitura de Cuiabá? Como que eu avalio? Assim, eu acho que a população, ela numa campanha muito disputada,
com 2 projetos difíceis de segundo turno. É a escolha entre aquilo que se apresenta. Então a população coloca na balança as qualidades, os defeitos dos candidatos, os projetos que os candidatos representam para tomar uma decisão e votar, às vezes nem sempre de acordo com aquilo que ela, se pudesse escolher, escolheria. Mas foi uma oportunidade importante para Cuiabá. Tá certo. E como você avalia o PT nessa última eleição? Olha, nós conseguimos, onde disputamos prefeituras, no estado todo, nós conseguimos ter desempenho bom e eleger vereadores. Cuiabá é o exemplo disso. Nós conseguimos voltar à Câmara de Vereadores com a eleição da professora Edna Sampaio. Nós já estávamos há 4 anos fora da Câmara. Então é um resultado positivo, mesmo nós não tendo alcançado, por exemplo, a disputa do segundo turno nas eleições municipais. O partido político, assim como o time de futebol, precisa disputar campeonato para formar a torcida, para manter a sua base social e apresentar projetos para qualificar os debates eleitorais. Então, nesse sentido, a presença do PT nessas eleições foi positiva. Lula volta? Lula, assim, é a maior liderança que o Partido dos Trabalhadores tem. O PT é indissociável do Lula, o Lula é indissociável do PT. Se tiverem condições jurídicas de disputar, eu acredito que será o nosso candidato. Lúdio, muito obrigada pela sua presença. Você é uma simpatia, eu gosto muito de você. Obrigada por ter vindo, tá? Assim, se precisar pegar na chincha, ele sabe que eu pego, gente, né? Pega Amigos, mesmo, amigos, da chincha parte. Às vezes eu mando mensagem, troco ideia. Eu gosto muito de você. Muito obrigada, deputado. Continuo aqui aguardando, né? Monocelha Taturana, Misael, Toninho de Souza, Abílio, essa galera toda. Obrigada, Lúdio. Foi eu que agradeço, Almerina. Foi um prazer e à disposição, tá? Obrigada, meu amor. Valeu. Tchau, gente. Até no próximo. Na Chincha com Almeida. Agora